Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beca e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Gente, contem aí, tá? Quantas vezes eu disse que tá frio. Mas é porque tá muito frio, tá? Muito frio. Bom dia, gente. Ou boa madrugada, né? Porque pra mim, 5 horas da manhã ainda é madrugada. Gente, hoje é o meu primeiro dia do estágio. E, bom, eu fui me arrumar, né? Tomar meu banho. Morrendo de frio. Gente, tá muito frio aqui em São Paulo. Mas fazer o que, né? Aí eu peguei, fui tomar meu banho. Coloquei minha roupa. Eu cogitei, tá? Colocar uma outra roupa pra poder ir. Só que ia dar mais trabalho ainda, gente. Então, eu odeio roupa branca, tá? Odeio roupa branca. Mas eu decidi ir direto com ela, porque se eu tivesse que parar lá na faculdade ou no próprio hospital pra trocar, ia ser, não, muito trabalho. Daí eu peguei, passei, né, creme no meu rosto e tal. Não passei nada, gente, de perfume, nem nada do tipo, porque nem pode, né. E aí, coloquei o meu lindo e belo sapato. E depois eu segui pra fazer o meu café. E aí, gente, pro meu café, eu fiz pão de queijo, né, na air fryer. E também tomei um pouco de café com leite. Porque eu nem ia comer, sabe? Mas como eu ia ficar lá até meio-dia, né, e tal. Então eu tive que comer nem que fosse um pouco. E aí eu coloquei eles pra assar. E enquanto eles iam ficando pronto, eu fui terminar de fazer minhas coisas. Bom, enquanto o pão de queijo assava, eu voltei pro meu quarto e fui tentar arrumar o bendito do cabelo, tá? Eu tinha lavado um dia antes e coloquei muito creme. Só que aí, gente, que ódio, tá? Ele acorda. Olha, eu nem sei dizer, tá? Ele acorda desse jeito aí que vocês estão vendo. Eu tentei botar óleo, eu coloquei. É que assim, de qualquer forma, eu ia ter que prender ele, né? Porque eu não podia ir com ele solto. Então, eu só tentei botar um pouco mais de óleo ali e tal na franja, porque eu ia prender ele. Aí, gente, eu estava assim, só que depois eu acabei mudando de ideia e coloquei essa blusinha aí de meia estação por baixo e coloquei a camiseta por cima. Eu achei que ficou bem melhor. Aí eu peguei e fui conferir minhas coisas, né? Porque, gente, eu não sei se é toque, eu não sei o que que é, mas eu preciso conferir minhas coisas umas 10 vezes. E depois que eu terminei de fazer esse vídeo, eu ainda conferi mais uma vez se tudo tava dentro da necessaire e da bolsa, porque eu tenho isso comigo. E, assim, por um lado, é bom, né? Porque, tipo, evita de você esquecer muita coisa. Aí eu peguei e conferi, tava tudo certo, as folhas da vacina, caneta, enfim, tava tudo lá. Depois que eu conferi, eu fui guardar tudo, né? Tentar arrumar um espaço, porque essa bolsa ela é grande, como eu falei no outro vídeo lá, né? Só que, gente, eu coloquei muita coisa, tipo, tinha o jaleco ainda pra pôr, tinha os caderninhos, tinha várias coisas ainda pra colocar, então quase que não cabe. Mas coube, graças a Deus. E aí eu peguei e arrumei ela pra poder ir tomar meu café.
vocês. Nossa, que frio, sério. Tô congelando. Tô com a sensação de estar até com o nariz escorrendo. Eu tô com medo. Não. Tem até máscara lá, eu acho. Tem tudo lá, gente. É, só o óculos, né? Tu comprou? Comprei, sobrepor. Eu saí, era 3h30. Eu fui de longe. Mano, a bolsa é grande, mas eu trago as minhas coisas, imagina uma menor. Olha o restante que eu subi. A Nath já... Acho que vou ter que tomar Covid, porque... Olha aí. Porque eu só tomei 2. Eu tomei 3 do Covid. Eu sou que nem uma velha, eu tenho todas. Não pode então contratar outro trouxa. É mesmo? Foi? Eu sei. Dia do estudante hoje. Pode entrar por aqui, mas o ideal é que esteja identificado com o crachá. Por segurança não. Tu já aprendeu a sua? Hã? Já aprendeu? O quê? Deveria ter tomado café. Agora é Ai, olha a subida. Mano, eu me segurando pra... No armário que ele falou. Gente, é o seguinte. Hoje eu vim trazer pra vocês o meu relato do meu primeiro dia de estágio. Mas antes, cara, que frio é esse? Sério, não tem como. Pra levantar, tá bom? Foi um sacrifício pra eu levantar. Quase que eu não levanto. Que tristeza, eu acordando às 5 horas da manhã. Acho que tava 10 graus, porém a sensação tava tipo, não sei, mas tava bem menos. Mas enfim, né, levantamos e aí quando você começa a se mexer, passa. Quer dizer, passa naquelas, né, porque, enfim, continuando. Cara, por onde eu começo? Nossa, porque é muita informação. Mas vamos lá. Gente, eu cheguei lá na faculdade e eu combinei, né, de me encontrar com as minhas amigas lá dentro da faculdade mesmo. Porque assim, ninguém tinha ido no hospital ainda, a gente não sabia exatamente onde era pra entrar e tal. E a gente se encontrou lá, né? Elas, por incrível que pareça, 2 delas já estavam lá, as 2 que sempre chegam depois, mas elas já estavam lá quando eu cheguei. E aí, beleza, a gente ficou lá um tempinho, a Duda e a Gabi, elas foram comer alguma coisa, depois a gente pegou e subiu pro hospital. Tava combinado da gente se encontrar lá 8 horas. E o hospital, ele é bem perto da faculdade, tipo, não sei se 2 quarteirões depois, não sei. Só sei que, enfim, a faculdade tá aqui, e aí você sobe aqui e o hospital tá aqui. Então, foi bem rapidinho, a gente chegou lá, desceu lá pra entrada de funcionários. Graças a Deus, a nossa amiga, ela é funcionária de lá, então ela fez esse guia aí pra gente.
A gente chegou lá, desceu até a entrada de funcionários, né, que é lá. Estava combinado da gente se encontrar com os professores e com o restante da sala. E aí, já aproveitamos, né, colocamos o jaleco, o crachá e tal, beleza. E os professores chegaram e começaram a fazer, tipo, um mini tour, assim, com a gente, sabe? Pela parte de fora, todo mundo junto. E aí eles pegaram e levaram a gente Eles levaram a gente primeiro pro bolsão, que é um lugar que fica assim mais embaixo, pra gente guardar nossas coisas. Lá é um lugar que os funcionários eles usam pra guardar as bolsas, essas coisas, porque no hospital não pode entrar com bolsa, né? Tipo, a gente pode entrar com aquela necessaire, mas bolsa assim maior não pode, a gente tem que guardar. E eles levaram a gente lá, a gente assinou, né, um termo lá, entregaram uma senha pra gente, entregaram o bolsão, que é uma sacola assim, gigante, com cabide, e aí você abre, coloca suas coisas dentro e coloca o seu cadeado, você tem que levar o seu cadeado, você pega, fecha, devolve pro moço o bolsão, e aí ele te deixa, né, com aquela... Sabe quando você vai pro supermercado? Que aí você guarda suas coisas e fica com uma ficha assim pra pegar depois, o número? Mesma coisa. Aí eles te entregam a ficha, você devolve o bolsão pra eles e fica lá. Aí beleza, aí os professores pegaram a gente e a gente subiu assim pra... A gente foi subir no hospital. E aí o professor foi comentando, né, sobre algumas coisas e tal. Tinha um lugar lá que, na hora que eu olhei, tava saindo muita fumaça branca, assim. Eu até perguntei pra minha amiga, né? Falei assim, o que é isso aqui e tal? Porque ela é técnica, né? E ela trabalha lá. E aí eu perguntei pra ela falou assim, é coisa de oxigênio e tal. E aí o professor pegou e explicou isso pra gente depois. A gente subiu e aí ele parou a gente assim, né? Parece uma excursão escolar, gente, juro. Aí ele parou e começou a falar, né, daquele negócio que era... Tipo, toda vez que um paciente usava o oxigênio, né, que abriam o oxigênio, aquele negócio assim, tipo, saía fumaça lá do lado de fora. E como é muito gelada, ele congelava. E aí, tipo, tinha uns chuveirinhos assim em cima, que o professor falou que aquilo lá, de vez em quando, solta água quente, e aí derrete tudo aquilo e tal. Ele até falou pra gente tomar cuidado, né? Se a gente for passar por ali, não passar muito perto, porque pode ser que caia, né, na gente e tal. Os estilhaços de gelo. E aí, beleza. Aí a gente pegou, desceu pra parte, assim, no canto aqui, que tinha um necrotério. E a gente foi até lá. O professor explicou pra gente um pouco dos trâmites, né, sobre os corpos e tudo mais, como que funcionava. E aí ele mostrou também pela parte de fora o lado da nutrição, enfim. E a gente pegou e subiu de novo até a entrada dos funcionários. Quando chegou lá, a gente pegou e já começou a dividir os grupos, né? A gente já tinha dividido antes das férias. E aí, o meu grupo, ele ficou um grupo de 7 meninas. A gente ficou no setor de cardio e pneu. Nesse estágio, tinha o setor... Eu não sei, tá? Qual foi a dinâmica deles para escolherem o setor para cada grupo. Não sei se foi sorteio, se eles só, tipo, decidiram entre si. Enfim, só sei que tinha o setor de MI, né, que são moléstias infecciosas, o setor 3A, que era os clínica médica, se eu não me engano, o setor de cardiopneumo, o setor de oncologia, acho que tem mais um, oncologia, moléstia infecciosa, cardiopneumo, clínica médica, não, acho que são esses 4. E aí, como que foi, gente? Eu fiquei no setor de cardiopneumo, né, com as meninas. Só que nesse primeiro estágio, vão ser 2 rodadas. A primeira rodada,
que vai até outubro, se eu não me engano. Até outubro? Até o comecinho de outubro. É nesse setor de cardiopneumo, lá no terceiro B. E depois a gente roda e vai pra... Meu grupo ficou com o setor de clínica médica também. E aí teve umas meninas, né, que ficaram com onco e MI, outras ficaram com MI cardio, enfim, foi assim. Aí beleza, nesse primeiro momento a gente vai ficar no setor de cardiopneuma, a gente ficou lá com o nosso professor, né? A gente se dividiu e aí cada professor pegou seu grupo pra fazer o tour interno, né? Eles falaram que antigamente eles faziam o tour interno com todo mundo junto, mas eu acho que por conta da Covid, né, que eles falaram, não permitem mais fazer esse tour de todo mundo junto. Então cada professor pegou seu grupo já e foi fazer um tour por dentro do hospital. Calma. E tem, gente, e esse hospital, tá, ele é gigantesco, tipo, tem esse prédio, né, que tem 6 andares e tem outros prédios também. E tipo assim, como ele é um hospital que atende tanto o SUS quanto a rede privada, então assim, gente, é enorme, tá? E a gente foi conhecer, a gente conheceu cada andar, desde o subsolo até o 6º andar. A gente ficou lá rodando com o professor. Gente, eu não tenho perna mais, tá? Minha perna tá dolorida já, de tanto que eu subi escada e desci escada. Mas a gente começou pelo subsolo, o professor mostrou a lavanderia, né? Mostrou lá, tipo, a lavanderia, o refeitório. Gente, a lavanderia, cara, eu achei muito interessante, tá? Todos os lugares, assim, eu achei muito interessante, muito legal. A lavanderia, tipo, tinha umas máquinas, assim, gigantescas, gente, uns trombolhos enormes, que lava, né, e passa os cobertor, roupa de cama, enfim, várias coisas. E aí, beleza, a gente foi lá, conheceu esse lugar, conheceu o refeitório. Aí a gente pegou e foi pra um outro lugar, né? Não sei se é no térreo, se é no primeiro andar. Gente, os andares, assim, eu só lembro dos lugares, mas não sei em que andar é. A gente pegou, conheceu a sala verde, que é dos pacientes, né? Que estão em observação. Conheceu a sala vermelha, também conheceu a sala de triagem, a UTI pediátrica. E teve uma UTI, eu acho que é a UTI, que a gente conseguiu entrar. Porque esses outros lugares a gente viu, tipo, por fora, assim. Às vezes a gente passava, a porta tava meio entreaberta, aí a gente ficava, tipo, meio tentando olhar, assim, sabe? Porque a gente não podia ficar entrando, né? Entrando, saindo não dá certo. Só que nessa UTI a gente conseguiu entrar, porque é onde o nosso professor, ele tem mais autonomia lá, então a gente conseguiu entrar. E era uma UTI, tipo, de pacientes que tinham acabado de infartar. Quando a gente entrou, tava tendo, eu não sei se era troca de plantão ou estavam iniciando, não sei, mas estava tendo uma reunião multiprofissional. Aí, tipo assim, tinha rodinha aqui, né, que tava o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, físio, tipo, tinha várias pessoas. E aí a gente aqui, tipo, o professor aqui, a gente aqui, e o professor explicando pra gente, né, algumas coisas. A gente viu lá, né, era uma UTI com 14 leitos, tinham alguns pacientes. A gente ficou lá bem pouquinho tempo, assim, já saímos. E depois a gente pegou e subiu. Aí quando a gente subiu, a gente conheceu... antes de subir, eu acho, a gente conheceu também o setor de hemodinâmica. A gente conheceu também a área de quimioterapia, a área que faz exames laboratoriais e tal. A gente pegou, foi pra onde fazia hemodiálise. Nesse setor a gente também conseguiu ver os pacientes fazendo hemodiálise e tal.
Nossa, gente, tenso, viu? Bastante paciente novo, sabe? Mas enfim, né? Complicado. A gente passou por esse setor, passamos também. Falei o que já? Falei, né? A gente foi também lá pro lugar que tinha o centro cirúrgico, fomos pro CME, o professor mostrou pra gente a área do expurgo, a gente passou pela área da obstetrícia, conhecemos praticamente todo o setor. E aí a gente conheceu o nosso setor, né, que é onde a gente vai ficar, o terceiro B. Lá tem alguns leitos, né, com pacientes já internados. A gente vai ficar com pacientes já internados. Conhecemos a sala lá de enfermagem, onde a gente vai atuar, né, e tal. O professor também deu algumas instruções pra gente, relacionada à prescrição médica, alguma realização de exame, se a gente escolher algum material, né, para exame, ele mostrou onde fica o laboratório. Se a gente precisar de algum material para fazer, sei lá, uma passagem de sonda, ele mostrou onde fica. Ele também falou sobre alguns exames, por exemplo, se a gente for levar o paciente para fazer um raio-x, não sei, e descer com ele falou, né, assim, gente, não vão sozinhos, tá? Tipo, chamem alguém, ou pode ser, ou vai sempre com alguém, sempre com um técnico, com um outro enfermeiro, nunca vão sozinhos. Não sei como que vai ser, tipo, se a gente vai ficar muito junto com o professor, ou se ele vai deixar a gente mais solto. De primeiro momento não tem nem como deixar solto, eu não quero ficar solto, mas foi basicamente isso. Hoje foi mais um reconhecimento de campo. Pra atuar mesmo, vai ser amanhã. E, cara, eu não tava tão nervosa, assim. Tipo assim, eu tava nervosa, com um pouco de medo e tal, mas eu sabia que hoje ia ser bem mais tranquilo. Tanto que a gente não precisou nem levar os materiais de bolso nesse primeiro momento. Eles falaram assim pra gente deixar no bolsão porque a gente não ia usar hoje. Então foi bem mais tranquilo. Agora, amanhã estou com um pouquinho de medo, mas é normal e é até necessário, gente, porque o medo é o que faz você ficar alerta, sabe, com as coisas. Mas foi isso. Eu acho que eu não lembro de mais nada assim pra falar pra vocês. Se eu lembrar, tipo, conforme eu for lembrando, eu vou contando pra vocês nos meus vídeos. Porque eu vou tentar trazer, tipo, uns relatos, assim, sabe? De como vai ser meus dias, assim, nesse estágio. E se você quiser acompanhar, se inscreve. Gente, teve uma coisa, tá, que eu tava vendo, que a maioria das pessoas que assistem tem 75, não, acho que 78%, tá, das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então, gente, se inscreve, cara. Comenta, deixa like, ativa o sino, tá? E continua me acompanhando. Eu vou me despedindo de vocês por aqui, porque eu vou descansar, porque minhas pernas estão destruídas. E é isso, beijos e até a próxima.